Agora vamos falar um pouquinho, galerinha, do Barroco, tá? E o que foi o Barroco? Vamos falar um pouquinho sobre o momento histórico do estilo Barroco. Barroco é o nome dado à produção artística do século XVII, tá? A arte barroca ela foi influenciada pela mentalidade resultante da Contra-Reforma, ou seja, aqui no Brasil, nós voltamos ao medievalismo, à Idade Média, né? Com aquele pensamento que a religião, tá? Ela tinha que ser a principal fonte, né? De comando e sabedoria, tá? A Contra-Reforma foi um movimento, né, que trouxe essa ideia medieval. E o que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi o seguinte, foi um movimento europeu do final do século XVI, no qual a Igreja Católica propôs a volta do pensamento e dos valores teocêntricos, ou seja, Deus é o centro de tudo, em oposição, claro, aos princípios da Reforma Protestante, que, né, estava acontecendo na Europa e estava ganhando grande número de adeptos. Então, como eles perderam terreno na Europa, eles trouxeram o catolicismo para as colônias, entre elas o Brasil. Por isso, a literatura jesuítica. Entendeu? O Barroco vem a complementar o que o quinhentismo começou. Tá legal? Então é aquele momento de reforma versus contra-reforma. Se na Europa nós tínhamos a reforma, nas colônias nós tínhamos a contra-reforma. E tudo isso respaldado por uma classe, né? A reforma. Uma classe que não apoiava a contra-reforma, e sim a reforma, os protestantes, que era uma classe que estava surgindo e tomando força na Europa, os burgueses, ok? Esses apoiavam os protestantes. Por quê? Porque eles, os burgueses, são comerciantes, galera. Né? São os que nós chamamos hoje de empresários, comerciantes, banqueiros, e todos eles guardavam dinheiro. E se tem uma coisa que, uma ideologia idiota, que a Igreja Católica difundia na época, era que você não guardasse o seu dinheiro, porque Deus quis assim, se você nascesse pobre, tinha que morrer pobre. Isso é uma ideologia da Contra-Reforma, justamente para você pegar o excedente, o que você tinha a mais, e não guardasse e cedesse para a igreja, para que eles ficassem mais ricos. Não é verdade? Agora, deixo claro que era para a igreja, tá? Não era para Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Essa é a ideologia dos homens, que roubavam, né, em nome de Deus. Diziam, né, que era em nome de Deus, e a gente sabe que não. Porque Deus é sinônimo do bem e de bondade. Então, jamais faria isso, tá? Com certeza. Mas a Contra-Reforma serviu para isso. Para trazer a catequese e com isso, né, escravizar, roubar, matar. Infelizmente é o que eu falei para vocês no outro bloco. O nosso início foi muito feio, tá? E a literatura colaborou com isso. Mas continuando aqui, ó, apoiada pelos burgueses, né, os protestantes, e apoiado pelas ideias medievais, no caso, os caras da Contra-Reforma, né? Foi defendida pela Igreja, né, Católica, né, essa ideologia de que a religião tinha que comandar. Isso tudo foi resolvido no Concílio de Trento, onde vários bispos, né, se reuniram e decidiram que iam trazer essa ideologia medieval para as colônias. Esses bispos católicos, né, se reuniram na cidade de Trento, na Itália, e aí aconteceu o Concílio de Trento. Com base nessa ideologia, foi criada a Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa que pertence aos padres jesuítas para disseminar o catolicismo por onde eles passassem. Tá?
Então, essa daí foi a ideologia da Contra-Reforma. Ok? Ainda com base nos valores da Contra-Reforma, a Igreja Católica ela conseguiu intensificar algo de muito perigoso e feio na nossa história: a Inquisição, a Santa Inquisição, né? Que infelizmente, né, foi uma forma severa encontrada, né, para julgar e condenar as pessoas que não respeitassem as suas ideias, ou seja, as ideias da Contra-Reforma. Aí eles eram presos, julgados e mortos. Né? Foi a época da caça às bruxas, né? Que vocês já ouviram falar em história, das fogueiras, né? Pessoas sendo queimadas, pessoas sendo decapitadas, enforcadas, porque simplesmente não concordavam com a ideologia da Igreja Católica. Tá? Em resumo, o homem do final do século XVI estava acostumado, né, a viver intensamente e prazerosamente a vida material. Nessa época, então, as ideias defendidas pela Contra-Reforma impuseram grandes limites, né, a esses prazeres da vida material, né, obrigando então o homem a se tornar o quê? Contra até a vontade dele, mais religioso, assim como era na Idade Média. E como vocês sabem, né, meu querido, devem estar aí falando, vão concordar comigo, nada por obrigação é bem feito, né? Principalmente uma religião. Se a gente colocar para os dias de hoje, é absurdamente, né, mal feito. Ninguém deve assumir uma religião, né, um tempo, se não se sentir bem nele, né? A gente até é muito bacana, né? E é muito louvável a gente seguir os mandamentos dos pais quando nós de coração também nos entregamos. Isso é muito bom, né? Porque fé, né, é credibilidade, é emoção, tá? E nós temos que ir de coração, correto? Então, essa é a ideia. Só que no Barroco não era assim. Eles obrigavam as pessoas a serem religiosos. E aí os burgueses não aceitavam isso. Guardavam dinheiro sim, viviam a vida intensamente, prazerosamente. E isso era contrário à igreja. E aí, né, eles eram condenados, muitos eram assim chamados de anticristos, de hereges, porque agiam de acordo, né, com os princípios deles e não com o da igreja. Hoje nós vemos que isso não tem nada a ver com o anticristo, porque nós vivemos a vida prazerosamente, mas também temos a nossa fé. E vimos que muitas coisas, né, dos ensinamentos nessa época estavam totalmente equivocados, ok? Tem essa ideia também. Então, esse é o contextinho histórico da época do Barroco, século XVII.